Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente vai ter mais uma aula, né? O capítulo 10 do livro Ação e Reação, do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a gente vai ver agora o capítulo Entendimento, capítulo 10. Essa daqui é a primeira parte. Próximo. Então, como vocês que estão acompanhando, né, no capítulo anterior foi a história de Silas, que, muito apegado aos bens materiais de seu pai, né, ele não conseguiu lidar com a ideia de que esses bens seriam compartilhados com a sua madrasta, acabou criando, né, um caso entre a sua madrasta e seu primo, fazendo o pai ver, testemunhar esse adultério tramado pelo próprio Silas, né, e o pai a envenenou, causando muito sofrimento para o seu pai, né, e vivendo com esse dinheiro, mas numa tristeza espiritual, numa miséria espiritual abundante. E é essa história que, quando ele conta para Clarindo e Leonel, que faz ambos refletirem sobre essa empreitada de vingança que eles estão tramando, gerando um complexo de arrependimento por terem contribuído para a morte através da obsessão da esposa do irmão deles, do Luiz. Então, Clarindo e Leonel, eles receberam com discrição e carinho o Silas, o Hilário e o André Luiz, né? E fitavam o Silas com esse desusado interesse, já adivinhando-se que eles tinham tomado pela confissão do Silas no capítulo anterior, né? E refletido bastante sobre isso. Próximo. Então, os dois, né, que na noite anterior estavam vinculados a essa vingança, né, ao ódio, tomando conta como dois cães de guarda, né, as terras das fazendas que eles que eram deles, não sido roubadas deles, né, quando morte no lago. Eles, só de darem as mãos, né, com Silas, Hilário e André Luiz, eles conseguiram levitar, né, e interessante a gente ver isso como uma transformação muito rápida, né, de um dia para a noite, uma capacidade de você refletir, se sintonizar. Isso está à disposição de todos nós, né, muitas vezes a gente fica preso a problemas, a ressentimentos e a uma não aceitação perante algo que aconteceu na nossa vida e que não foi como a gente gostaria, como a gente esperava, né? Mas basta a gente ter, pelo quinhão da nossa vontade, a gente sintonizar nessa mudança vibratória, e eles conseguiram volitar, né? Então, é uma transformação bem interessante e mostra que isso está à disposição de nós. Segundo a segundo, a gente tem essa capacidade de escolher em que atmosfera psíquica a gente vai respirar, se é num ressentimento, numa dor e lamentando por tudo aquilo que não foi como a gente gostaria, ou se a gente vai olhar para frente e parar de olhar no retrovisor da vida, buscando emitir de nossos corações, de nossos centros de forças, os melhores sentimentos, as melhores emoções, aceitando que na vida a gente não controla absolutamente nada, a não ser o que e onde a gente semeia, a direção que a gente mira, e se a gente vai ficar olhando um retrovisor na vida ou se vai andar para frente, né? Então, eles voltaram até um vasto hospital e lá encontraram Ludovino, que fazia vigilância de alguns enfermos. E interessante que eram uns enfermos que tutelados pela mansão, que é a região do plano espiritual, onde Silas está vinculado, que fazem esse trabalho de regeneração desses espíritos, acolhendo eles após a desencarnação, nas zonas trevosas, no umbral. Então, essas reencarnações eram tuteladas por alguns trabalhadores da mansão, e um deles era o Ludovino nesse hospital.
Pode passar o próximo, Carlos. E aí Silas conta, né, que trata-se da irmã Laudemira, e que tudo fazia acreditar que ela vai sofrer uma perigosa intervenção, porque os fluidos anestesiantes desfechados pelos perseguidores, pelos obsessores dela, durante o sono físico, faziam com que a vida uterina ficasse em extrema apatia. E, lendo isso aqui me fez lembrar nos meus plantões de obstetrícia, né, em que a gente usava um exame que chama cardiotóxico, que a gente avalia tanto as contrações uterinas quanto o batimento cardíaco fetal. E a variabilidade desses batimentos, né, o batimento do bebê, ele subia bastante, descendo, essa oscilação é um sinal de saúde, um sinal de que o bebê está bem. Então, existe até um conceito de que a saúde, a vida, está relacionado com variabilidade. Então, por exemplo, o bebê, o feto, a criança, ela tem uma variação do batimento cardíaco num gráfico muito grande, né? Batimento bem alto, desce, tem uma variabilidade muito grande. E, na medida que a gente vai envelhecendo, o batimento cardíaco ele vai ficando numa faixa mais estreita, né? Então, quando a vida fica muito monótona, muito quadrada, muito engessada, isso não é um sinal de saúde, né? A água parada, ela está associada com desenvolvimento de doenças, e a água fluida, o rio corrente, né? Então, é um movimento que traz saúde, né? Então, essa vida uterina aí, com extrema apatia associada com essa obsessão desses inimigos desencarnados, e no exame da cardiotoco, que se faz ainda hoje, né, quando o batimento cardíaco fica fixo muito tempo, numa região muito específica, numa variabilidade, é sinal de sofrimento fetal, né? E tudo indicava que o cirurgião iria ter que fazer uma cesárea em cerca de 1 hora, porque eles estavam tentando induzir o parto, e se não acontecesse, ia acabar tendo cesariana, né? Esse livro foi escrito na década de 50 do século passado, e a cesariana, né, hoje em dia só, quando eu fiz o estágio lá no Hospital Cachoeirinha, existia uma certa tendência que todo o corpo clínico tentava fugir, né, que quando tinha sido feita uma cesariana no primeiro parto, a chance de ser uma cesariana no segundo e nos subsequentes é muito maior, mas então eu imagino aqui por que o Silas não queria tanto que fosse uma, como vai passar no próximo, há outros espíritos ainda reencarnatória de Laudemira que tem que reencarnar através dela, e sendo um parto normal, a chance de ter menos complicações nesses partos subsequentes, ainda mais que a gente está falando da década de 50 do século passado, o risco cirúrgico de uma cesariana era muito maior que hoje em dia, né? Por isso que o Silas estava tão preocupado com isso. Pode passar, Carlos. Então, Silas orienta, né, que uma operação dessa espécie, né, a cesariana, ela vai acarretar grandes prejuízos para o futuro, porque o planejamento reencarnatório da Laudemira, ela tem que receber ainda mais 3 filhos para que seja feita com eficiência esse resgate, né, essa expiação dela com os seus obsessores, que ela vai receber no seio como filhos, né? Então ele fala, não temos tempo a perder, pode passar. Então, o Silas fala, de fato, a nossa irmã Laudemira será novamente mãe nos próximos minutos, né? Mas ela está algemada em provas difíceis. Ela demorou muito tempo na mansão até retornar nessa encarnação no corpo de carne, e ela sempre esteve vigiada por inimigos que ela mesma criou em outra encarnação pregressa, quando ela se valeu da beleza física dela para acumpliciar em crimes diversos outros corações. Pode passar, Carlos. Então, ela era uma bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. E depois que ela faleceu, nessa encarnação infeliz, ela ficou muitos anos, né, em trevas infernais, até que ela mereceu a felicidade por renascer na encarnação atual, e vai receber, como tem recebido já como filhos, né, ainda tem mais 3 para receber,
os companheiros anteriores de crueldade, para que ela consiga reverter, criando eles na seara do bem. Pode passar. E aí o André Luiz e o Hilário, né, aquele afã de curiosidade, eles perguntam outras coisas, mas o Silas dá um limite para eles e diz para historiar mais tarde. Agora é indispensável que eles agissem, né? E aí o Clarindo e Leonel, observando tudo aquilo e já aprendendo, né, aquilo já tinha uma função terapêutica, evangelizadora de Clarindo e Leonel, e eles seguiam os passos de Silas, André Luiz e Hilário, surpresos. E aí Silas ordena que eles permanecessem em oração, com a mão direita, a destra, colada ao cérebro da Laudemira, e começaram a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino, né? Então, usando aí a imposição de mãos, utilizando o fluido ectoplásmico conseguido da própria paciente e das redondezas para exercer ação, estimulando as contrações no útero. Então, André Luiz descreve que saía uma substância leitosa, como uma neblina leve, das mãos de Silas, e iam se espalhando por todas as regiões, todos os cantinhos, os escaninhos do aparelho genital de Laudemira. E depois de alguns minutos, surgiram as primeiras contrações. Então, o trabalho de parto são 3 contrações eficazes, né, dentro de 10 minutos, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, geralmente em 24 horas, para engrenar o trabalho de parto. E aí o Silas, ele vai conduzindo esse trabalho de parto, aumentando a intensidade das contrações para tentar evitar a cesariana que eficazmente é esquecida. Então, com isso se garante uma maior possibilidade de êxito, né, nos partos subsequentes. Então, Leonel pergunta a Silas com ar respeitoso se os trabalhos que ele se dedicava tinham alguma finalidade de preparação diante do futuro, diante do porvir. E Silas responde, sem dúvida. Ainda ontem eu falei sobre os meus erros de médico e praticamente jamais fui. E comentando no futuro entre os encarnados. Então, esse trabalho que Silas está fazendo nada mais é do que uma preparação para angariar tendências, né, e facilidades como médico na próxima encarnação. Pode passar, Carlos. E aí Silas explica um pouco melhor, né? Para que eu mereça tal aventura, né? Então, se na última oportunidade eu malbaratei, eu desperdicei a oportunidade de me consagrar à medicina de uma maneira honrosa e de autossacrifício e por amor, eu preciso atuar voluntariamente, auxiliando corações, para que eu mereça tal reconquista, né? Então, esse trabalho nas regiões inferiores, através de um ministério de alívio, ele vai criando, Silas, causas benéficas para os serviços futuros, que virão na próxima encarnação. Aí o Leonel e o Clarindo não entendem muito bem, né? Eles murmuram, causas? Que causas, né? E aí Silas explica, né, que ajudar espontaneamente, além dos deveres mais óbvios, mais imediatos, né, então essa proatividade, esse autossacrifício da gente fazer mais do que, teoricamente, a gente precisa fazer, isso age para a nossa recuperação moral de nós mesmos. E a bênção divina, ela nos permite a gente semear livremente a nosso favor. E era isso que Silas estava aproveitando, essa oportunidade de semear. Então, ele explica assim, que um dia, conforme as dívidas através da história dele, né, que pede o resgate efetivo, ele vai estar novamente entre os encarnados, e para solver as culpas, solver a história de si mesmo, ele vai sofrer obstáculos, ele vai ter momentos de dúvida, de enfermidade, de aflição. E ele tem consciência, ele tem humildade para reconhecer que ele vai precisar de mãos caridosas e amigas que amparem ele
espiritualmente quando ele estiver do outro lado da vida, encarnado. Porque isoladamente ninguém consegue vencer, nenhuma empreitada humana, nem qualquer que seja, foi feita só por um único homem, né? Tudo é feito coletivamente. Então, a criação do foguete que foi à Lua, as grandes navegações, o próprio ministério do Cristo, né? Ele utilizou dos 12 apóstolos, os primeiros cristãos que testemunharam, vivenciaram a sua jornada, né? Então, tudo que é valioso, tudo que é belo, nobre e bom, precisa-se de outros corações, ninguém consegue realizar nada sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros, e Silas reconhece isso e está atuando em causas a seu benefício através dessa doação, desse trabalho de amor. Pode passar. E André Luiz, né, ele até se emociona nesse momento, ele medita, né, sobre a infinita bondade de Deus, que mesmo nas regiões mais tenebrosas, nas situações mais difíceis que nós pudermos nos encontrar, nós sempre podemos trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem, palmilhando, semeando, construindo a nossa própria felicidade futura. E aí Hilário pergunta, né, agora que a cesariana já foi descartada, que está tudo mais calmo, ele queria saber se Silas conhecia Laudemira há muito tempo, que compromissos são esses que ela teve, se esses filhos dela são credores ou devedores dela. Pode passar. Isso. E aí Silas entra nos detalhes, né? Dizem que os grandes débitos de Laudemira, eles evocam a encarnação dela 5 séculos anteriores, que ela tinha uma elevada posição hierárquica na corte aristocrática de Joana II, rainha de Nápoles, no século XV, entre 1414 e 1435. Então, a gente vê aí cerca de 21 anos, né, que não é um tempo muito longo, mas que foram responsáveis por séculos de dores de Laudemira e seus cúmplices. Obediou e maltratou também, que não se renovaram através do perdão também, desde esses 5 séculos estão presos nessa roda quase infinita de ódio e de dor, né? E ela tinha 2 irmãos consanguíneos que se acumpliciaram a ela nesses planos de dominação e de passar por cima dos outros para prevalecer a própria vontade e o próprio poder. Então, ela lubridiou, convenceu os irmãos a matar o seu marido na época. Pode passar, isso. E aí ela se tornou como viúva e dona poderosa de bens consideráveis. E cresceu em prestígio, ela atuou favorecendo o casamento da rainha, que tinha sido viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime Bourbon, o conde de La Marche. E aí ela ficou mais poderosa ainda dentro desses 21 anos da rainha de Nápoles, e se associou em aventuras com a soberana, com a rainha, prazeres e dissipações. Ela perturbou muitos lares com traições de homens de bem que estavam casados com mulheres dignas, de condições elevadas. Então, ela fez um estrago muito grande em muitas vidas, né? Então, essa foi a sementeira de dor que ela vem resgatando por ter desprezado o seu próximo, né, só pensado no próprio prazer imediato, destruindo a felicidade e o lar. Então, ela semeou muita discórdia, muitas dores. Pode passar.
Então, ela menosprezou essas sagradas oportunidades, porque o poder e a influência, ela pode ser usada para o bem. E além de não ter aproveitado essas oportunidades, ela fez pior, usou essas oportunidades de educação, de beneficência, para cometer crimes, né? Então, ela aproveitou-se da nobreza para se desvairar na irreflexão e no crime, e ao desencarnar naquela opulência material, em meados do século XV, ela desceu imediatamente a medonhas profundezas infernais e padeceu os ferozes inimigos espirituais que não perdoaram os delitos e as deserções dela. Pode ir para a próxima. Então, ela sofreu mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas. Por 21 anos, ela semeou o ódio, a discórdia, a traição e o assassínio do próprio marido, né? E por mais de 100 anos, ela sofreu nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias, nas ilusões de que ela tinha o poder, que ela tinha a influência, né? E ela já tinha voltado à carne em outras 4 encarnações, por misericórdia e intercessão de amigos do plano superior. Mas sempre nessas 4 encarnações, em cruciantes problemas expiatórios, em situações muito difíceis, mas ela abraçou novos compromissos, cometeu novos equívocos, né? Mas ela também passou por pavorosos vexames e humilhações por parte de homens sem escrúpulos que asfixiaram os sonhos dela. Pode passar. E o Hilário pergunta, naturalmente, né? Se quando ela se retirava da carne, nessas 4 existências, ela continuava ligada às sombras? E a resposta de Silas é como não, né? É um abismo de longo curso, ninguém emerge de um salto de um momento para outro. Então, esses desajustes interiores, ela não conseguiu sanar de um momento para o outro. Pode passar. E aí Hilário pergunta, se a situação era assim inalterável, né? Qual que é a utilidade dela ter retomado para a encarnação? Ela não poderia sofrer por sofrer no plano espiritual, por assim dizer? E Silas diz que é razoável que ele tenha essa dúvida, né? Mas que são pagamentos parcelados das dívidas de Laudemira. E que esses momentos dessas 4 reencarnações, que embora nenhuma delas tenha quitado todo o débito de uma única vez, ela foi se reaproximando dos credores reencarnados, daqueles a quem ela havia prejudicado, e foi também se beneficiando do esquecimento temporário dos crimes que ela cometeu, e isso permite que ela consiga ter mais forças para conseguir reverter todo esse processo. E se ela ficasse imantada, quase que demenciada, né, na mente, presa, né, naquelas encarnações, naquela encarnação na corte de Joana, rainha de Nápoles, ela não iria andar para frente, não iria ter progresso. E aí, Hilário continua perguntando se ela conseguiu ressarcir algum débito. E Silas diz que, de alguma sorte, sim, porque ela recebeu tremendos golpes de orgulho que ela tinha cristalizado no coração dela. Mas também ela contraiu novas dívidas, porque ela não conseguiu superar aquela aversão instintiva diante de alguns adversários. E, frente a esses novos erros, ela passou a dever mais trabalho e obediência. E ele ilustra o exemplo que uma vez ela chegou a afogar uma criancinha ao redor de 1 ano de idade, tinha mal começando a dar os primeiros passos, apenas para se vingar da ama que ela servia e que a tratava com crueldade. Então, em alguns momentos, ela cometeu novos erros ainda, porque não conseguiu resistir a velha tendência dela, né, de querer se sobrepor à vontade alheia, de não querer ser passada para trás, não ficar por menos, né, que é a voz do próprio orgulho. Então, quando a gente sofre
algum tipo de dificuldade, algum tipo de desavença, e a gente quer dar o troco, isso é uma tendência egóica cristalizada, muito provavelmente de encarnações anteriores, e essa é a grande luta do verdadeiro espírita, de renovar a si mesmo e não se permitir mais agir, respirar e pensar, sentir num padrão de animosidade, de primitivismo animalesco, né? E a gente sempre respirar na seara do Cristo. Pode passar. Então, depois da última encarnação, ela passou alguns períodos nas zonas purgatoriais, e ela tinha algum tipo de vantagem, ela tinha tido algum tipo de aprimoramento, de evolução, mas não com os valores acumulados. Ela não conseguiu criar dentro dela os valores evangélicos. Ela tinha sofrido o que ela, perante os adversários anteriores, o que ela tinha feito eles sofrerem, né? Então, se tornando um pouco menos devedora perante as leis divinas, mas ela não estava conseguindo criar por ela mesma, dentro do próprio coração, as virtudes, que é efetivamente da sombra. E, sempre, embora tenha errado outras vezes, né, rescindido no erro, os nossos benfeitores espirituais, eles nos procuram refrear os nossos desatinos. Ninguém está condenado ao abandono. A gente sempre tem aquela voz ilustrada dentro daquela imagem, né, do anjinho e do diabinho. Então, um pensamento dentro de uma seara de sacrifício e de amor, e outro dentro de uma tendência primitiva da gente sobrepujar os outros perante os nossos próprios interesses, né? E cabe a nós mesmos, ao nosso livre-arbítrio, decidir para onde que a gente vai, quem que a gente vai alimentar, né? Algumas tradições indígenas trazem que o homem ele tem dois lobos dentro de si mesmo, né? Um lobo mau, cruel, perverso, e um lobo bondoso, nobre, e que sobrevive aquele que a gente alimentar. O que a gente evitar dar alimento, ele vai, por inanição, se atrofiando. Então, isso depende de nós mesmos. Todos nós temos essas tendências, temos luz e sombras dentro de nós. E o Criador, ele atende a nós, a criatura, através de outras criaturas, porque tudo pertence a Deus. E a Hilário pergunta se seria possível que eles conseguissem saber as existências anteriores de Laudemira antes da corte de Joana II. E Silas dá uma resposta fenomenal, que seria fácil para eles conhecerem, mas que isso não convinha naquele momento, porque eles iriam gastar muito tempo e atenção. E Hilário não se dá por vencido e continua perguntando, né, se quando ela estava nas regiões inferiores, dentro do último desencarne, se ela conseguia lembrar com nitidez por todas essas provas que ela vem passando desde o século XV. Pode passar. E aí Silas responde, né, que ele está na mansão há 8 lustros, né? Cada lustro são 5 anos, então ele está trabalhando lá no plano espiritual há 40 anos, depois dessa última encarnação infeliz e com alguns equívocos que ele teve, né? E que ele acompanhou a internação de Laudemira na mansão há 30 anos atrás. E ela tinha desencarnado dentro da última experiência na Terra, com uma terrível demência. Então, ela no plano espiritual, ela estava com uma demência importante, e ela foi submetida à hipnose. E os instrutores da mansão não julgaram necessário que se recuassem mais amplamente dentro da hipnose para prestar auxílio a ela. Então, é interessante aqui que eles não alimentam a ideia investigativa da curiosidade per si, eles só vão atrás de informações perante a finalidade dela. Então, é algo que a gente pode sempre refletir, assim, o que eu estou fazendo nesse momento, ele vai ser útil? Ele vai confortar alguém, ele vai enxugar alguma lágrima, ele vai
ser de alguma maneira produtivo para algum animal ou algum ser humano. E a gente sempre deve se perguntar sobre essa questão, porque a gente pode estar gastando muito tempo em atividades, em empreitadas que não vão repercutir em nada de construtivo, em nada de útil. Então, é uma lição que ele dá para André Luiz Hilário importante. Pode passar. E Silas continua, né, que Laudemira foi trazida para a encarnação atual, ainda sintonizada com aqueles laços menos dignos, vinculações espirituais negativas, né? E que agora, na encarnação, como Laudemira, tem que receber 5 filhos, que são seus antigos cúmplices nessa queda moral. E o plano é que ela reerga-lhes os sentimentos em direção à luz. Se ela conseguir formar 5 almas na escola do bem, que esses filhos não se compactuem mais dentro da esfera do crime, sim do trabalho honesto, ela vai angariar enorme prêmio diante da lei de amor e de justiça. E Silas, percebendo que agora deu uma quietada, né, na curiosidade de Hilário e de André Luiz, né, ele se volta com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando as esperanças deles, né? Com isso, ele começa, dando o próprio exemplo, né, dizendo que os anseios dele, as esperanças, os sonhos, né, dos trabalhos como médico no futuro, e que ele respirava nessa sensação de aproveitar o tempo, que ele não podia perder tempo, que tudo era aprendizado e serviço, para que ele pudesse demandar o plano espiritual com os melhores valores de espírito, e que isso iria ser traduzido, conforme lhe foi ensinado, na próxima encarnação, como uma forma de tendência e de facilidade, o que a gente chama de vocação inata. Então, tudo o que aparece no mundo físico é uma cópia do plano espiritual, né? Uma ideia que vem desde Platão, na ideia do mito da caverna de Platão, em que ele diz que existiam alguns homens que viviam numa caverna e que eles ficavam acorrentados só voltados para a parede da caverna, e eles viam algumas sombras nessa caverna, que nada mais era do que a luz do sol lá de fora, e fazendo algumas sombras nessa parede da caverna para o qual eles ficavam olhando, né? E essas sombras, elas se movimentavam, elas se mexiam, né? E aí eles construíram mitos, histórias, esses homens, porque eles acreditavam que tudo que existe eram aquelas sombras, e que aquele era o mundo real. E aí um desses homens, ele consegue se soltar, se desvencilhar, ele sai da caverna, e conhece o mundo verdadeiro, com o sol, natureza, rios, pássaros e tudo mais, e ele volta para contar para esses homens que aquela lá é só uma realidade muito, muito parcial, são apenas sombras de uma realidade primeira, que Platão descreve como o mundo das ideias. E quando ele fala isso, os homens lá da caverna se sentem muito ofendidos e matam ele. Então, dentro dessa visão, todas as crianças que a gente vê com uma certa tendência para a área de humanas, exatas, biológicas, as crianças com alguns dons, algumas facilidades, super habilidades, né? Tudo isso não é por um acaso, não é um jogo genético que a medicina ainda materialista tenta explicar mediocremente, né? Tudo isso são consequências de experiências anteriores, porque nada que é bom, belo ou nobre, ela se cria de improviso, da noite para o dia. Então, tudo são criações do próprio espírito que vão cascatear para a matéria, para fazer um imprinting genético nesse novo corpo com essas tendências, né? E é isso que Silas tem ensinado para Clarindo e Leonel. Pode passar. E com isso ele quer ouvir tanto de Clarindo e de Leonel quais são as aspirações deles, quais são os sonhos deles, o que eles sonham, quais são as suas vontades, né? Então, ensinando Clarindo e Leonel a sonhar, a desejar, a criar através da mente
a nossa realidade futura. Então, é importante que a gente reaprenda a sonhar acordado, que é criar mentalmente, mentalizar a realidade que a gente gostaria, o mundo de regeneração que a gente precisa construir. E a gente precisa primeiro criar nas nossas mentes para depois esse mundo se materializar, né? E Clarindo diz, de maneira mais impulsiva e franca, que ele tem um amor muito grande pelo solo e que o sonho dele é construir uma organização agrícola, né? Uma grande fazenda de produção agrícola. Pode passar. E aí eu pergunto para vocês, como um motivo de reflexão, para a gente finalizar essa primeira parte, né? Qual que é a sua vocação? O que desperta o seu coração? O que faz o seu coração pulsar com mais vontade, afinco e paixão, né? Pode passar. Então, vou contar uma história real de uma paciente minha, sem citar nomes, é claro, mas muito interessante, né? É uma paciente, é uma aeromoça, que está tendo crise de pânico e não consegue trabalhar, né? Eu tive que afastar ela do trabalho e tudo mais, mas foi nas consultas ficou muito claro que ela não quer trabalhar com aviação, né? Voando e tudo mais. E durante o tratamento ela engravidou, ela está grávida e ela se cobra muito, ela se culpa muito, ela é muito ansiosa. E agora que eu vou fazer da vida? Eu vou ter um filho e eu vou querer mudar de carreira. Esse livro que tu slide já começou a refletir sobre qual que é o valor que ela agrega à sociedade, o que ela gosta de fazer e como fazer isso, né? Inclusive, mesmo se você não for mudar de profissão, ajuda a pessoa a se apropriar de características, de valores que ela agrega ao trabalho que às vezes ela nem percebe, ela está agindo no concreto. Então, por exemplo, uma tradutora de textos de mestrado, doutorado, de títulos acadêmicos, ela não simplesmente não ajuda a traduzir o texto, ela ajuda a pessoa a conquistar aquele sonho, né, de construir a titulação, de ser um mestre, de ser um doutor, e se traduzir como tradutora de processos de direito, né? Ela não está simplesmente traduzindo por traduzindo, ela está ajudando os clientes a ganharem a causa. E o instrumento dela é a tradução, mas ela está dentro dessa ajuda, né? E aí, nessa análise com essa minha paciente aeromoça, né, surgiu que ela tem uma habilidade artística muito grande, né? Passa o último, Carlos. Então, ela consegue criar essas mandalas, né? Que mandalas em sânscrito quer dizer círculo, né? Então, ela cria mandalas muito bonitas, ela tem uma questão artística muito, muito bacana, e até quando ela estava no curso de aeromoça, ela fazia algumas pulseiras, alguns utensílios, acessórios pessoais, e que era tão bonito que as outras aeromoças queriam comprar. E como ela não queria vender, né, porque ela queria aquilo só para ela colocava um preço muito caro e ela conseguiu vender uma quantidade muito grande de improviso, assim, né? Então, a ideia, e ela se sente mais conectada com ela mesma, sem estar com ansiedade, quando ela está criando alguma coisa com a mão. Então, é mais por aí que ela vai se sentir realizada, que ela vai agregar valor na vida das outras pessoas, e que a gente precisa sempre estar refletindo sobre aquilo que faz pulsar o nosso coração, como que a gente quer agregar valor para a sociedade, para as outras pessoas, ser útil, e sempre é tempo da gente se reinventar, se renovar. Fica a reflexão para cada um de vocês. Então, essa foi a primeira parte, foi um prazer enorme, obrigado pela paciência e até a próxima.